Olá, sejam todos bem-vindas, todos muito bem-vindos ao nosso Pod Canal Saúde. É um prazer enorme tê-los aqui na nossa companhia. A partir de agora, nós vamos conversar com o Dr. Alciomar Veras, ortopedista, graduado em medicina pela Universidade Federal do Piauí, tem residência médica em ortopedia e traumatologia pelo Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, tem especialização em cirurgia do ombro e cotovelo pelo Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, é mestre em ciências da saúde, tem MBA em gestão empresarial, MBA em empreendedorismo, é professor titular e coordenador da cadeira de ortopedia da faculdade, de uma faculdade particular, é sócio fundador e atual diretor da Clínica MedCenter, é fundador e sócio também gestor do Instituto VOP, aquele abraço especial para a querida Amanda Veras, grande psicóloga, quero ela aqui no programa, viu? Quero ela aqui no nosso podcast, doutor Alciomar. Ele também faz parte da Secretaria Estadual da Saúde do Piauí, como médico concursado, é médico socorrista, cooperado da Rede Unimed, é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e é membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Ozonioterapia. Esse currículo incrível, mas, acima de tudo, eu digo sempre, doutor Alciomar Veras, que a paixão que lhe move pela medicina é algo que faz todo esse currículo aqui e na sua visão, na sua vida, na sua história de vida, ver que esse sempre foi o seu caminho, a medicina. É isso, Carla. Eu costumo dizer que, é, acima de todo esse currículo aí que nós estamos vendo, a minha principal titularidade é de gostar de pessoas, gostar de cuidar de pessoas. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo restabelecer a saúde das pessoas, eu amo ver as pessoas voltar à sua vida, à sua atividade, e isso me faz muito bem. Cada dia mais eu sou mais feliz na profissão que Deus me colocou, no dom que Deus me deu. De manhã, quando eu acordo, que eu faço meu devocional, eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade de poder desempenhar o meu dom no que eu gosto. Eu acho que isso é o mais interessante, porque às vezes você trabalha, é bem sucedido Mas é financeiramente algo que numa você coisa, não ama. mas não é algo que você ama, que você é feliz em levantar de manhã, ou chovendo, ou fazendo sol, seja o que for, você sai cheio de planos para aquele dia. E é exatamente isso que eu faço todos os dias. Eu cuido de pessoas e eu adoro cuidar de pessoas. Eu acho que esse é o meu principal predicado, é o meu principal ponto nesse currículo extenso aí. O que se destaca é isso. Sou marido da Amanda Veras, eu sou pai do Heitor, pai do Rafael, e sou essa pessoa que gosta de cuidar de pessoas. E é um homem que nos inspira muito, doutor Alciomar, quando a gente fala da família, da importância da família. Doutor Alciomar Veras, além desse currículo que ele tem, muito jovem ainda, mas é algo admirável quem o acompanha de ver, esse amor, essa dedicação à palavra de Deus, a importância de Deus em primeiro lugar na sua vida e da sua família. Se você for parar agora aqui para falar para mim, eu tenho certeza que vai passar um filme na sua cabeça, mas se você for olhar para o Alciomar lá do passado e o Alciomar Veras hoje, depois de passar por toda essa Uhum. transformação, Muito me foi acrescentado, muito te né? foi Muito me acrescentado, foi né? acrescentado. Eu acho que a presença de Deus na minha vida é algo extremamente relevante. É, a Bíblia fala que os primeiros cristãos, eles foram chamados de cristãos porque eles imitavam a Cristo. E por isso, olha lá vai, os imitadores de Cristo, os imitadores de Cristo, eles pegaram o nome de cristãos por conta disso. E eu acho que é isso que eu busco fazer. A gente nunca vai ser igual a Cristo, porque é impossível viver sem pecados como Ele. Mas a gente tem que buscar esse caminho. A A semelhança, né? semelhança, o entendimento, as resoluções. O que que ele faria nesse momento? O que que ele aceitaria? E aí a gente tenta conduzir a nossa vida dentro do mais próximo que a gente pode disso. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas se a gente desistir é bem pior. É mais fácil a gente tentar conduzir da forma aonde a gente
tem mais certeza do caminho correto. E é isso que eu busco, né? Eu busco a simplicidade. Eu busco estar nos ambientes onde essa minha parte ela flui mais fácil. Eu busco me afastar de pessoas tóxicas, de ambientes tóxicos, de natureza tóxica. Se é uma coisa tóxica que não vai me fazer bem, eu me saio, eu me afasto. De forma bem discreta, as pessoas vão aos poucos entendendo que aquilo não é um ambiente para mim. E É interessante você falar isso, doutor Alciomar, porque a gente fala dessa questão do se afastar, por exemplo, de uma pessoa tóxica ou de uma pessoa que, de repente, fez parte da tua vida em um determinado momento, mas que chegou aquele momento em que você encerra aquele ciclo e que muitas vezes nós que trabalhamos em gestão e que estamos ali como empresários, porque o doutor Alciomar Veras, ele não é só médico, ele também é gestor, ele é empresário, então, assim, ele tem inúmeras funções e trabalha com gente. é isso. E muitas vezes, doutor Alciomar, no percurso da vida humana, a gente barra com pessoas que acrescentam, mas também com pessoas que muitas vezes acabam destruindo, inclusive, a tua paz, Ou tentando, ou né? Se tentando. você deixar. Mas quando você tem esse discernimento, e eu digo que a vida abundante em Deus, ela é maravilhosa por isso, porque você sabe a hora certa de dizer um parou, até quando chegou, tchau, e você fecha isso. E eu tenho certeza que essa sua vida, o estar em família, o estar na igreja, ou participar da sua vida como um todo, fez você ter esse amadurecimento. E a gente aprende que as coisas que acontecem não é sobre a gente, é sobre os outros. Porque muitas vezes a gente pensa muito mais nos outros do que na gente. E quando a gente chega nesse nível, e quando você fala do nível que você tem hoje, eu falo que, com certeza, a sua vida hoje ela é muito mais plena e muito mais segura, inclusive na hora de tomar decisões. É verdade. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que quando eu tenho que tomar uma decisão, por exemplo, com relação a um funcionário, uma pessoa que trabalha comigo, eu, se eu tenho que tirar ou não, eu faço a pergunta: se eu tivesse que contratar essa pessoa novamente, eu contrataria, sim ou não? Se a resposta for não, automaticamente essa pessoa tem que sair, entendeu? Olha, eu tô na dúvida, tem uma funcionária bacana e tal, mas ela não tá desempenhando, ela tá meio tóxica no ambiente e tal. Poxa, eu tô com pena de demiti-la. O que que eu faço? Simples. Se eu fosse contratá-la, sabendo de tudo que ela tem, eu contrataria? Contrataria. Ok, então não demite, reajuste. Não, não contrataria de jeito nenhum. Deus me livre. Então tá na hora de demitir. E aí eu uso a seguinte expressão: eu gosto muito de você. Para que a gente continue tendo uma relação boa pessoal, nós vamos encerrar nossa relação profissional. E aí a gente encerra a relação profissional de uma forma positiva, E eu sabe? acho que é muito melhor você encarar os fatos como eles devem ser encarados, porque a gente precisa entender na nossa vida que tudo são ciclos. Por exemplo, falando aqui do Canal Saúde, o doutor Alciomar me acompanha desde o início desse Muito, projeto. muito no comecinho. Lá no início, isso tem quase 15 anos, quando eu fui pioneira em trazer um projeto de programa falando só sobre saúde, bem segmentado. E as pessoas diziam: cara, mas você vai falar só sobre saúde? Eu vou fazer o canal Saúde, é só saúde. Mas quando a gente As fala de revistas, saúde, né, e a gente fala o tudo. quê? De qualidade de vida, saúde, bem-estar. Você deve estar se perguntando: Carlinha, você levou o doutor Alciomar Veras, que é ortopedista, para falar sobre saúde ou para falar sobre vários assuntos? Eu trouxe ele para falar Mas sobre qualidade de a vida. saúde, ela envolve tudo. Pronto. Não adianta se você tem um. É como sucesso, né? As pessoas às vezes me perguntam: "Oh, você é uma pessoa de sucesso. O que que faz para ter sucesso?" Aí eu falo, e eu pergunto: e o que que é sucesso? Aonde está a palavra sucesso? Onde está a definição de sucesso? Porque o sucesso é um conjunto de coisas. É um conjunto de atribuições financeiras, de saúde física, de saúde emocional, de saúde espiritual. É o mesmo ponto de vista quando você tem assim: ah, você vai falar de saúde. Ok, vai falar de saúde, mas se você não tiver uma saúde emocional integrada a uma saúde física, você não vai conseguir ter esse equilíbrio. E aí cabe tudo. Cabe uma boa alimentação, cabe uma boa dormida, cabe uma boa suplementação,
cabe um monte de coisa. Mas voltando um pouquinho, o que eu queria que você fala assim, com essa questão da maturidade, do discernimento, tem uma coisa que é muito importante e que as pessoas, às vezes, eu vejo muitas pessoas perdendo ou esquecendo, que é a identidade. Eu Isso. acho que uma coisa fundamental para você alcançar a plenitude é você descobrir a tua identidade. Quando você descobre a tua identidade, ninguém te passa para trás, ninguém te faz de otário, ninguém Os te seus valores são subestima. Seus inegociáveis. valores, eles são inegociáveis. Ninguém, você tem identidade, você sabe o que que você quer, você sabe como é que você quer. OK. Quando alguém vier te falar uma coisa, você vai dizer assim: "OK, amigo, não, é até aqui. Daqui para cá, você está passando uma fronteira e uma fronteira perigosa para você. Então, não passe essa fronteira." Então, é isso que faz a diferença de uma pessoa madura e de uma pessoa que ainda está experimentando as coisas da vida para descobrir a sua verdadeira identidade. Eu hoje, eu posso dizer, eu tenho uma minha identidade, eu sei o que eu quero, como eu quero, para onde eu vou, entendeu? Então, eu acho que isso faz toda a diferença no meu caminho e nas pessoas que estão do meu lado. Quem, quem não entende isso, perde da minha prosperidade. Quem se afasta, perde da minha prosperidade. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando da minha prosperidade de mente. Eu estou falando da minha prosperidade de olhar para o De outro de acolhimento. acolhimento, de carinho, de proteção, de amor, de cuidado. Essa é a verdadeira prosperidade. E quem não entende isso na minha pessoa, na minha identidade, e se afasta porque não consegue lidar Captar. com a minha identidade, perde da minha prosperidade. Então, quem não se adapta com a minha identidade, perde da minha prosperidade. Isso é muito forte, É, né? é muito Nossa, isso é forte. muito forte. Ai, doutor Alcimar, você traz isso para cá e passa assim um filme na minha cabeça. Hum, Eu que te acompanho há tantos anos como médico, mas também uma pessoa que te acompanhou em todo um processo que você enfrentou com a tua esposa, sim, que não foi fácil. É muito verdade. fácil a gente julgar as pessoas, a gente apontar o dedo para as outras. Eu sempre digo que algo que me incomoda muito nessa geração, nos tempos de hoje, é essa questão do julgamento das pessoas, especialmente falando do universo de rede social. Hoje as pessoas elas fazem a fala a seu respeito sem nem te conhecer. Muito. Você faz uma Um postagem, pré-julgamento, né? pré-julgamentos, você faz alguma coisa de bom, as pessoas não estão lá para te aplaudir ou para te dar uma curtida, mas quando aparece alguma notícia negativa em relação Da àquela Ibope. pessoa, aí você vê o ibope que dá. É. E é impressionante isso. E é difícil quando a gente encara uma situação nas nossas vidas e que a gente não tem a certeza de que Deus faz o caminho correto. Eu digo isso porque é muito importante a gente estar em comunhão com Deus, sim, a gente ter Deus nas nossas vidas. Eu não estou falando aqui de religião, mas eu estou falando de quando você chega a essa maturidade espiritual e quando você entende isso, qualquer religião que seja, você consegue prosperar nas coisas. Doutor Alciomar Veras passou por uma situação muito delicada, muito difícil. De repente, a sua esposa, uma mulher admirável, linda, jovem, em plena saúde, recebeu um diagnóstico de um câncer. Isso. E ali foi, eu lembro como se fosse hoje. É, Inclusive, eu tinha verdade. uma entrevista com o doutor Alciomar no canal Saúde, quando veio à tona toda essa situação, e que, de repente, veio ali a situação e chegou. Aquele foi um momento, É, Alciomar, foi uma difícil. curva, é o que a gente chama de ponto de inflexão. Aí, há quase 10 anos atrás, a minha esposa, Amanda, ela teve uma urgência de uma dor abdominal e ela fez uma cirurgia de urgência que foi diagnosticado com um câncer, câncer de intestino. E nós passamos por todo aquela via crucis que é restabelecida a cirurgia. A Amanda usou bolsa de colostomia por 9 meses, um parto, né? Um 9 meses, uma parto, gestação, as exatamente uma incertezas, o gestação. medo, né, E doutor? fez quimioterapias, 12 sessões de quimioterapia, usou bolsa de colostomia. Nós fomos para São Paulo várias vezes, parte do tratamento feito lá, parte do tratamento feito aqui. Mas a gente sempre e tiveram momentos de picos e vales, não posso dizer que Eu foram só lembro. picos, existiram
picos e vales, e nesses momentos de vales nós tivemos muitos amigos, como você, como grandes outras pessoas, família também, que tiveram do lado para nos levantar. E eu lembro um dia que a Amanda estava bem, bem, bem triste, assim, e eu cheguei para ela e falei assim: deixa eu te falar uma coisa, eu só tenho uma certeza de tudo isso, é que vai passar. Vai Passou. passar. Tudo que nós estamos vivendo vai ser uma lembrança. Vai passar. Fica tranquila, vai passar. Eu tinha consciência que ia passar. Eu tinha total consciência. E passou. A partir daí, nós ressignificamos a nossa história, ressignificamos as nossas amizades, ressignificamos o nosso trajeto de vida. E muita coisa boa veio depois disso, né? Um profundo entrelaçar de vidas, meu e dela. A gente fez com que essa massa de vida ela ficasse mais forte, mais firme. Tem um estudo da faculdade de Harvard que mostra que 35% dos casais se separam quando um dos dois tem um problema de saúde grave. É um estudo que mostra que 35% se separam. E esse mesmo estudo mostra que quando a mulher sofre de um problema de saúde, quase 60% dos casamentos se desfazem. Quando a mulher sofre do problema de saúde, mais de Olha as 60% estatísticas, se né? desfazem. E quando o homem sofre do problema de saúde, menos de 20% dos casamentos se desfazem. Ou seja, quando você pega ao todo, 35% dos casamentos acabam quando você pegar o todo. Se você pegar por parte, mais de 60% quando a mulher fica doente, o homem sai de casa. E menos de 20% quando o homem fica doente, a mulher sai de casa. Ou termina por alguma maneira. Então, assim, são estatísticas, são números reais. Que os casais terminam se afastando, se separando. Mas nós ressignificamos tudo isso. Com vocês foi totalmente o contrário. Eu acho que vocês se uniram ainda mais. Muito mais. Já eram unidos, mas a união foi Amanda ainda é paulista, mais. Sim. né? Como você sabe, veio morar aqui em Teresina por minha causa. Sem conhecer nada nem ninguém. Nunca tinha ouvido falar do Piauí. Caiu de paraquedas no Piauí. E uma rede de amigos, mas sem parentes, sem nada. Sim. De repente passa por toda essa situação. Entendeu? E realmente fez com que a gente se aproximasse mais, porque era a nossa família, ela não podia receber visita, não podia sair na rua, porque no início, principalmente por causa da imunidade, então a gente ficou muito próximo, muito próximo, muito próximo. Quebramos barreiras, quebramos preconceitos, quebramos toda uma estrutura que as pessoas imaginam de um tratamento de câncer. E a gente ficou mais próximo. E isso virou um livro. Né? Um livro lindo, que inclusive ela está fazendo o lançamento desse livro hoje. Não, esse é o terceiro livro dela. Esse livro novo aí... Esse livro novo dela é incrível. Esse livro é o mais legal dos três. Eu vou trazer ela aqui no podcast depois para a gente falar sobre esse livro e falar a história esse dela. primeiro livro dela é Você Só Vive um Milagre Quando Não Desiste. Esse livro ela lançou aqui. Lançou aqui, aí depois ela lançou um segundo livro e hoje ela está lançando atualmente um terceiro livro que é um devocional. Chama Conversa com Deus Pai. Todos os dias tem uma mensagem, um versículo e um lugar para você fazer sua observação. São 365 mensagens. Lindo, Já tá lindo. Quero esse devocional. Vou te dar de presente. Já quero. São 365 mensagens, conversa com Deus Pai. E é incrível, tá lindo. Vou te dar de presente. E é por isso que eu trouxe o Dr. Alciomar hoje para essa entrevista aqui, não falar do médico ortopedista com perguntas óbvias. Técnicas, mas eu trouxe ele aqui hoje para falar sobre o que nós precisamos encontrar nas nossas vidas, o entender a nossa identidade e, muito mais do que isso, entender que nós precisamos cuidar da nossa saúde, que para isso existe uma série de situações que nós precisamos nos adequar. Hoje, a gente vê a interferência aí das redes sociais e é algo que me preocupa muito, doutor Alciomar. Seus filhos estão lindos, 13 jovens. E 11. Meu Deus, eu olho para aquelas crianças e eu disse, minha gente, como o tempo passa rápido. A juventude, doutor Alciomar, é algo que me preocupa muito, principalmente quando a gente fala sobre essa questão da vaidade, do querer se mostrar
bonito, do querer se mostrar bonita, do querer estar sempre bem, do se comparar com as pessoas que vê na internet, do querer ter aquele corpo maravilhoso, escultural, bonito. E os limites? E o que é que está acontecendo? E cadê como a sociedade está agindo em relação a isso? E os comportamentos, os valores hoje, doutor Alciomar, se a gente for parar para pensar, os filhos não conversam mais com os pais, vão para um almoço, as pessoas nem almoçam mais em casa, e os filhos, cada um tem ali a sua vida, é o tempo todo na tecnologia, aquele brincar livre não existe mais, e é cada vez mais um mercado de consumo na internet que a gente vê, e aí vem um aspecto que é importante da nossa saúde, o nosso corpo. Até que ponto o nosso corpo vai aguentar tudo isso? Hormônios, atividade física de uma forma acelerada, sem passar por um profissional, sem buscar um profissional, a musculação, e é tanta coisa, doutor Alciomar, que isso realmente nos preocupa, porque a gente está vendo aí a geração, a gente quer que os nossos filhos cresçam, amadureçam, formem as suas famílias, mas, de repente, a gente está vendo a sociedade como ela está. E aí eu lhe pergunto, o que será que está acontecendo com a humanidade? Carla, uma coisa que eu vi o Mark Zuckerberg falar uma vez sobre rede social. Rede social junta duas coisas, aquele que quer mostrar e aquele que quer ver. Então, é uma fórmula perfeita de sucesso. Tem um monte de gente que quer mostrar tudo o que faz, da hora que acorda, o que come, o que bebe, o que veste, o que tudo. E tem um monte de gente que tá doido para ver o que aquele ali quer mostrar. Então, junta. O que isso é bom? É bom. A rede social é maravilhosa. Você atinge pessoas em uma escala muito maior. Hoje mesmo, teve uma pessoa que me procurou porque ele tem um problema no músculo do peitoral que ele achava que não tinha solução. Um corredor de vaquejada, ele rompeu o músculo. E aí, ele viu na minha rede social um paciente que eu operei. Eu mostrei um caso que eu operei e ele viu que tinha resultado, que dava para Ou tratar. seja, a rede social o levou positivamente. Ele viu minha rede social e falou: ah, então é possível tratar. O médico da minha cidade falou que não tinha tratamento e tal. Eu vou aí, ele entrou em contato comigo, vem do Pará para vir tratar aqui. Ótimo, a rede social tem seu valor, sua função. Eu invisto em rede social. Eu acho que eu sou um dos médicos do Piauí que primeiro começou a investir em rede social. E antes da pandemia, eu já comecei a trabalhar com rede social profissionalmente. Sim, com equipe profissional, vídeos e tudo, edição e tal. As pessoas, nossa, que louco e tal. E hoje tá todo mundo fazendo. Bom, mas o outro lado é o comparativo. Você pega jovens cada vez mais se tornando precoces por conta do que vê do YouTube, por que vê do TikTok, por que vê e quer imitar. E eu sofro disso também. Eu tenho 2 filhos, um adolescente, um pré-adolescente, que usa a rede social. Eu não posso proibir, usa a rede social. Eu posso fazer limitar. Um controle, né? Eu posso limitar, né? falar, ó, você vai usar 2 horas por dia, tanto tempo e tal, tal, tal. Mas a rede social traz muito isso, a questão do comparativo. E aí ele vai usar o hormônio. Daqui a pouco você pega um jovem usando um medicamento que não é para usar, porque não está na idade, fazendo um esporte que não é para ele, porque não está no momento, estimulando. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina excepcional. Só que, como uma máquina, ele tem suas limitações, principalmente em determinadas épocas da vida. Você não pode pegar um adolescente de 13 anos e porque ele acompanhou um cara na internet que fala que é legal comer 20 ovos por dia e deixar esse adolescente de 13 anos comer 20 ovos por dia, porque o halterofilista lá, o campeão mundial come, mas ele é outra coisa. A gente precisa entender que nós somos seres individualizados. É personalizado a coisa. O personalizado. tratamento é personalizado. O tratamento de receita de bolo acabou. Acabou. Não existe mais receita de bolo.
Nem o treino hoje mais é receita de bolo, é Ah, é individualizado. individualizado. O se inspirar em alguém que você É gosta na rede perfeito. social é maravilhoso. Olha a rede social aqui, olha o Isso. canal Saúde que evoluiu para um podcast, que a gente está no mundo inteiro nesse formato, né? E que a informação chega para as pessoas, é maravilhoso. Agora, o comparativo e o fazer coisas que você não pode, não deve fazer, é o problema. E eu falo muito, doutor Alciomar, que para a gente ter uma saúde plena, para a gente viver bem, a gente precisa olhar para a gente, para o nosso corpo, os nossos hábitos. Você está se alimentando bem? Está tomando água? Está fazendo a atividade física ideal para você? Porque se você não fizer essa atividade física que seja personalizada para você, essa atividade física pode te fazer um mal. E aí ela pode te dar um efeito reverso, né, doutor Alciomar? É isso. Os estudos mais recentes mostram que uma das atividades mais importantes para o ser humano é a musculação, né? Tem um estudo de Yale que mostra que adultos que fazem atividade física pelo menos 2, 3 vezes por semana, eles têm uma longevidade muito maior. Melhora o cardiorrespiratório, melhora a parte de respostas imunológicas, melhora até a atividade cerebral. Tudo isso vem somado. Eu sempre indico para os meus pacientes. Eles precisam fazer uma atividade física. A musculação é a mais completa de todas. É claro que não é igual para todo mundo. Você tem 70 anos, cara, precisa fazer atividade física para quem tem 70 70 anos. anos. Entendeu? Eu não posso querer que um camarada chegue lá e vá, de 70 anos eu vou fazer crossfit aqui, pular na caixa, fazer coisa. Não, calma lá. Mas é extremamente importante, cognitivamente, articular, cardíaca, respiratória, até o teu fluxo intestinal Tudo melhora quando você faz melhora. atividade física. Então, eu tenho, a minha mãe tem 72 anos, eu falo para ela, você está fazendo atividade física todo dia? Ah, você tem que fazer atividade física todo dia, é importante. Então, a gente não pode esquecer disso. Tem pessoas que me perguntam assim, doutor, e como é que essa questão do envelhecer? Todo mundo vai ficar de cadeira de roda e tudo? Aí eu falo assim, não. Depende de como você se preparou para chegar lá. Tem gente que chega da melhor maneira, tem gente que chega da pior maneira. Tem gente que com 70, 75 anos está correndo Ou meia seja, a vida ela maratona. é feita de escolhas e a Exato. gente precisa ter essa consciência das escolhas que a gente está fazendo para a nossa vida. Não adianta você querer fazer as coisas motivada pelo que as outras pessoas estão fazendo. Então, aí eu vejo a importância, doutor Alciomar, e eu sempre fui muito pertinente nessa situação, de que, por exemplo, eu não vou tomar um medicamento porque eu acho que aquele medicamento foi bom para uma pessoa e vai fazer bem para mim. Mas as pessoas Porque adoram fazer adoram isso, fazer né? isso, né, doutor Alciomar? A Adoram. suplementação, por exemplo. Eu vejo muito hoje em dia as pessoas tomando um monte de suplemento que não sabe nem se é indicado. Se precisa, Ainda tem um mercado também é imenso. que 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 tá ne- por trás que está disso, por né? trás disso tudo. Então, assim, é preciso realmente esse cuidado, porque às vezes você está ali na academia, mas você está fazendo academia de forma que não é a forma correta para Isso. você. E você pode ter um pico ali dentro, você pode ter um problema enorme ali dentro. A gente vê aí, doutor Alciomar, e o senhor sabe bem disso, o índice aumenta a cada dia de pessoas jovens infartando. É, tem sido uma leva de gente assim, que tem tido muitos problemas súbitos, né? Mal Mal súbitos, súbito. pessoas jovens. Mas aí vem alguns fatores. E entre eles, que eu acho muito importante, são pessoas que partem do zero para uma carga excessiva, entendeu? São pessoas que estão absolutamente obsoletos, absolutamente ociosos, aí resolvem, a partir de segunda-feira, eu vou começar a correr, eu vou começar a treinar, eu vou começar a pedalar. Aí o cara faz tudo junto na semana que vem, com zero preparo. E aí acontece muita coisa, entendeu? Então o ser humano, ele precisa entender os seus limites. Eu acho que é isso que a gente busca saber. Eu atendo muita gente todos os dias, e aí chegam pessoas para mim e falam assim, doutor, então eu não vou mais poder fazer meu esporte? Eu falei, claro que vai.
Só que você tem que entender os novos limites que você vai poder fazer depois que você fez essa cirurgia. Você fez a cirurgia, doutor, nunca mais eu vou jogar bola? Vai. Só que você vai entender que você é uma máquina que foi feita uma recalchutagem. Então, sua quilometragem mudou. E aí a gente precisa trabalhar muito claramente com relação a isso. Eu sou muito claro com meus pacientes, sabe? Eu deixo sempre muito, muito claro. Eu já perdi paciente por isso, por essa minha clareza. Mas eu sou muito claro. Muito Qual é? ético, né, Eu sou muito doutor? ético. As pessoas me perguntam, doutor, e tem garantia isso? Eu falei, não. Não tem garantia. Aí, como assim? Eu falei, não, porque eu não vou estar com você 24 horas do dia. Eu vou fazer a minha parte, depois vem a sua parte, depois vem a parte da fisioterapia. Então, um tratamento, um pós-operatório, é muito variável o resultado. A medicina é uma ciência inexata. Você não pode chegar e dizer assim, cara, vai dar 100% certo. Porque pode dar 90% certo e não dá Não dá certo. E certo. aquele pode ser você. Pode ser você, com É. certeza. Olha, a gente está chegando aí, doutor Alciomar, a um período de férias, né? A criançada e aí os adultos também que estão fazendo faculdades, eles já estão se preparando para as férias. É preciso ter muito cuidado também, né, doutor? Assim, essa questão do cuidado redobrado, as atividades infantis. Qual o alerta que você faz e qual a consideração que você tem para falar em relação a esses acidentes que podem vir a acontecer? Qual a dica que você É a traz? hiperexposição. Minha dica maior é cuidado com a hiperexposição. Às vezes, o garoto começa a ter uma hiperexposição. Por exemplo, ele passa a andar de skate em lugares onde não deveria, ele passa a fazer coisas que não deveria. Hiperexposições vão aumentar os índices. Se você anda de skate uma vez por semana e passa a andar de skate todos os dias, obviamente que vai acontecer uma chance maior de você sofrer um acidente, jogar bola todos os dias, fazer kitesurf todos os dias. Então, assim, o- a, a orientação é atenção. Atenção redobrada. Você vai levar teu filho para a praia, atenção redobrada. Se você vai levar ele para o futebol, para o esporte, seja para o que for, atenção redobrada. E, eventualmente, aconteceu alguma situação fora do normal, leva para o hospital. Leva pro colega, leva para fazer um exame, vê o que aconteceu. Essa semana passada eu tive um caso que eu terminei tendo que operar de uma criança que caiu, bateu o cotovelo e a mãe não levou. E ficou, e a dor piorava, piorava, piorava. Ela foi levar para mim 10 dias depois. Nossa. Um cotovelo. A criança com dor no cotovelo 10 dias depois. Quando a gente fez o exame, o osso estava quebrado e rodado. Nossa. Então, o que aconteceu? Ela ia crescer com sequela daquele braço, perder o movimento no futuro. Então, assim, Os não adultos têm que quando uma criança, ter na atenção verdade, nas queixas, quando a entendeu? criança ela fala, ela expressa uma dor, obviamente os pais, Tem mãe, que estar pai, tio, tem atento. que estar atento e tem que buscar ajuda médica. É, Não exatamente. adianta a gente querer medicar. A gente tem essa mania. Você falou aí sobre essa questão da automedicação, doutor É, Alciomar. A gente fica querendo medicar de qualquer de qualquer maneira e maneira, ou ligar tudo. para alguém e dizer como é que faz e tal. É muito É comum muito isso, comum. mas a gente vê que as pessoas têm. É melhor, às vezes, ser um hiper preocupado do que um Ah, despreocupado. eu também acho. Principalmente quando se trata de criança, principalmente quando se trata de saúde. Quantas vezes a gente antevê um problema porque a pessoa foi atrás de buscar? E quantas vezes a gente perdeu o time correto porque a pessoa deixou de ir atrás de buscar? Então, assim, hoje, Carla, aqui, por exemplo, nós estamos num canal saúde, num meio de excelência no qual as informações são super divulgadas. Hoje, você tem acesso a muita coisa. E esse acesso vai te ajudar, pode te beneficiar muito. E procura saber, procura ouvir, procura conhecer os profissionais, procura olhar o que essa pessoa fez, o que essa pessoa faz, o que ele tem de diferente, o que ele tem de bom.
procura profissionais corretos, profissionais diferenciados nas suas áreas. E é importante. Aqui em Teresina nós estamos recheados de excelentes profissionais em Sempre teve, todas né, as doutor áreas. Alcemar? Eu sou apaixonada pela medicina do meu Piauí. Eu sou apaixonada pelos médicos, pelas E cada médicas, dia chega gente melhor. pelos profissionais da área. Essas equipes multiprofissionais também, Alcemar, que tem cada vez mais mostrado a importância, né? As psicólogas, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, farmacêuticos, os Sistema dentistas, sistema multidisciplinar de multidisciplinar. tratamento. Gente, eu sou apaixonada pelo que nós fazemos aqui, pela produção. Como o povo piauiense é estudioso, né? Como vocês Excelentes gostam resultados. de estudar muito, excelentes resultados nós temos no nosso estado. A gente precisa valorizar cada vez mais a saúde do nosso estado, os profissionais, mas, acima de tudo, a gente também precisa entender que nós, quando vamos procurar um profissional, a gente precisa saber e conhecer quem é aquele profissional. Porque, muitas vezes, doutor Alciomar, essa internet, a mídia, tudo, acaba colocando profissionais que muitas vezes você acha que você está se consultando ali com um profissional que é super capaz e ele, de repente, Nem é. nem é. E, de repente, ele está ali só mascarando. Ele contratou ali alguém, uma pessoa, pagou para aquela pessoa divulgar, porque isso é muito comum também, e é por isso que a gente vê cada vez mais casos aparecendo. Ah, profissional foi operado por fulano de tal, que nem era especialista naquela área. Eu sempre digo que o barato sai caro, né? O que você vai atrás de qualquer jeito, você tem que ter cuidado. Procura saber se aquele médico ele é um profissional, se ele faz parte da sociedade brasileira, da sua área. Por isso que eu acho, Carlos, que o bom profissional, ele não pode se eximir de ter uma boa rede social. Com certeza, ele Tá? tem que ter uma boa rede social. Por isso que eu entendo que o espaço existe. Se eu sempre divulguei isso, lá na minha clínica, eu tenho reuniões semanais com a equipe e eu falo para eles, principalmente para o nosso marketing, o espaço ele está lá. Se você não ocupar, alguém vai ocupar. E se não for por um bom profissional, pode ser por um mau profissional, entendeu? Então você tem obrigação, até com os teus pacientes, de fazer uma divulgação do teu bom trabalho que você faz. Senão, você vai ser omisso e o paciente que viria para você vai para o mau profissional, vai ter um mau responsável e você é corresponsável, um mau resultado e você é corresponsável por aquele mau resultado. Por quê? Porque você poderia ter mostrado para ele, olha, eu faço e faço bem feito. E aí ele viria te procurar. Aí você deixou no vácuo, ele foi para um mau profissional e veio um resultado ruim. É interessante isso, doutor Alciomar. Eu lembro que uma vez aqui no Canal Saúde, eu entrevistei um especialista na área da fisioterapia, que ele veio para fazer uma palestra e fazer alguns atendimentos aqui. E eu estava em São Paulo uma vez assistindo a televisão, de repente, do nada, eu vejo uma reportagem com esse médico. Aí eu olhei, eu disse, eu entrevistei esse cara, eu entrevistei. E ele era um charlatão, mentiroso, Meu Deus. estava enganando as pessoas. Então, estava trabalhando, era questão de hérnia de disco, ele trabalhava nessa área da fisioterapia, e eu fiquei assim, eu digo, gente, eu não estou acreditando nisso. Ou seja, a gente não sabe o que está por trás ali da rede social. Por isso que a gente, quando precisa vai aprofundar. em busca desse aprofundamento... Eu lembro bem, doutor Alciomar, que às vezes eu chamava os médicos para dar entrevista. Ah, não, Carla, eu não gosto de aparecer na televisão, não gosto de dar entrevista. E a gente aqui no Canal Saúde rompeu muito essa barreira de vocês, porque a gente começou a levantar esse movimento da importância dos profissionais da área da saúde darem as entrevistas, que chegou um determinado momento que os médicos aqui tudo queria estar aqui no Canal Saúde. Para quê? Para falar da saúde, do que ele faz com excelência, esse exemplo que você dá. Sim. Então, se você não está mostrando, e se você não está, as pessoas não estão tendo conhecimento do teu trabalho, você está abrindo brechas para que outros profissionais ocupem esse espaço e de uma forma indecente. É o que a gente vê muito, né? E isso realmente é muito complicado e a gente vê muito isso. Então, é preciso que se tenha muito cuidado.
Um assunto também, doutor Alciomar, que eu quero aproveitar que você está aqui comigo hoje, e é algo que me pediram muito para tratar aqui no Pod Canal Saúde, é sobre essa questão da fibromialgia. Explica para a gente um pouco mais. A fibromialgia afeta mais mulheres do que homens, é Isso, a isso? fibromialgia, ela é uma doença multidisciplinar. Ela está relacionada com vários fatores. Dentre eles, existem os fatores físicos, existem os fatores emocionais. Então, o que você vai pegar um aspecto de fibromialgia? Você vai pegar uma mulher, normalmente, vamos falar do ponto de vista que é mais comum. Uma mulher, meia idade, entre os 45 e 60 anos, que tem alguma outra doença correlacionada, normalmente o problema de tireoides, problema de diabetes, um problema de artrite, alguma coisa assim. Junto a isso, você relaciona um problema emocional associado, que pode ser uma depressão, pode ser uma síndrome do pânico, pode ser um problema de ansiedade, né? Tudo isso se soma e a fibromialgia vai apresentar para você como uma dor generalizada. Ela dificilmente ela vai conseguir identificar um ponto de dor. Normalmente é aquela, doutor, dói aqui, dói no meu outro ombro, dói nos cotovelos, dói na coluna, dói nas pernas, dói nos pés, dói no frio e se fizer mais calor, dói também. Eu costumo Nossa, não perguntar é assim, fácil. e quando você tem uma raiva, um estresse, como é que a dor aumenta? Aí dói muito mais. Então você vê que tem uma relação muito forte com E o como é fator feito o emocional. diagnóstico, doutor Alciomar? O diagnóstico é quase que um diagnóstico de exclusão. Por quê? Porque você faz uma investigação e a grande maioria dos problemas dão negativos. Então você faz vários testes e esses testes quase todos dão negativo. Por exemplo, você faz uma ressonância para ver se ela tem uma lesão do tendão do ombro, não Não tem. tem. Faz uma ressonância do joelho para ver se tem uma lesão de menisco, ligamento, não tem. Você vai fazer um ultrassom para ver uma bursite e tal, não tem. Mas ela tem dor. Ela tem dor. Constantemente. Constante. Você faz um hemograma, o hemograma vem normal. Aí você começa a buscar fatores, fator reumatóide, os fatores. E aí, normalmente, às vezes, e muitas vezes, essa paciente ela até chora na hora da consulta. Ela começa a contar as coisas e você começa a puxar um pouco. E aí você tem que ser um pouco de psicólogo também na hora do teu consultório, buscando. E o que você faz por você? Teve uma paciente com um diagnóstico de fibromialgia de Parnaíba, que ela se consultou comigo tem um pouco mais de uns 4 meses. E ela tinha muito clássico o quadro, dor nisso, dor aquilo, dor aquilo, dor aquilo, dor no corpo todo. E eu ouvindo aquilo, né? Aí ao final eu perguntei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que que você faz ao longo do dia? Aí ela disse, eu cuido dos meus filhos. Aí eu disse, ok, o que que você faz deles? Não, eu levo na escola, eu busco, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, tal, tal. E eu sempre ouvi e não via nada dela. Aí eu perguntei assim, e o que que você faz pra Para você? você. Ela parou assim, como assim? Eu falei, qual pedaço do teu dia que você desconecta de tudo e se dedica a você? Ela baixou a cabeça assim, os olhos encheram de água e começou a chorar. Aí eu falei assim, tem um pedaço do teu dia que você não é babá, que você não é motorista, que você não é zeladora da tua casa, que você não é o banco de pagar, fazer pix. Tem um pedaço desse dia? Ela, não. E tem um pedaço do teu dia que você vai pra piscina, fazer hidroginástica, no qual você não pega no celular. Tem um pedaço do teu dia que você faz dança, no qual você não pega no celular. Tem um pedaço do dia que você faz pintura, que você desconecta. Ela disse, não. Eu falei, então você vai fazer. Nós vamos fazer alguns medicamentos e tudo, mas você vai me prometer que você vai encontrar uma coisa na qual seja sua. Você vai fazer ela por 3 meses e depois você vai voltar comigo me dizendo como é que você tá. Tá bom? Aí ela ficou assim, tá bom. Aí essa semana passada ela voltou e voltou com uma outra cabeça, um outro jeito, uma outra coisa. Ela falou, doutor, eu entrei no clube de corrida. Aí eu passo 3 vezes por semana correndo de manhã. Depois que eu deixo meus filhos na escola, eu volto e vou correr.
E aí eu comecei caminhando, tal. Agora eu já tô com meta, já tô correndo 5 quilômetros, já tô correndo 10 quilômetros. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo com a turma e tal, tal, tal. Então, assim, ela melhorou substancialmente. E a gente reduziu a carga de medicamentos dela, assim, para quase zero. Por quê? Porque ela encontrou alguma coisa que lhe deu endorfina, que Trazer, liberou né? a sua endorfina, que Vontade. liberou o teu suor, que liberou a tua vontade. Isso fez plena diferença na vida dela. Inclusive, eu vi alguns estudos relacionados à questão da depressão, doutor Alciomar, que a atividade física é um dos melhores remédios para quem tem depressão. Ah, sem dúvida. É óbvio que você não pode esquecer que existem fatores físicos, né? Eu não Sim, tô não desprezando estamos isso de forma desprezando isso, alguma. não, Você mas tem que ver, às vezes, eu já peguei paciente que ela tava com baixa de sódio, baixa de eu tenho potássio. baixa de sódio e de potássio, Pois doutor é, e Alciomar. às vezes a gente não sabe isso, mas Eu pode tenho te muita dar cãibra. cãibra, Ah, eu desânimo, tenho muita cãibra, muito desânimo. À noite eu desânimo, falto não falta de aguentar de vontade de cãibra. levantar da cama, de fazer as coisas. Você dosa, o potássio tá baixo, o sódio tá baixo. E a pessoa com sódio baixo, as trocas ficam mais difíceis e ele não tem vontade de fazer as coisas. E aí você melhora isso, Gente, eu melhora nunca o me, humor. eu não sei do meu sódio, mas o meu potássio é sempre baixo. Pois é, mas isso causa muitas vezes o potássio, o sódio baixo, eles podem te causar desânimo, falta de vontade Quando de o fazer potássio as está coisas. baixo, o sódio também está, ou pode acontecer de Pode ser só acontecer ou separadamente, mas é separadamente, importante né? dosar para Os ver como tá. dois. Principalmente dose, é importantíssimo. Você tem que A estar gente viu ligado na com isso. pandemia também, doutor Alciomar, a questão da vitamina D, né? A importância da dosagem da vitamina Da D. A vitamina vitamina D, D é importante, inclusive, para os ossos, e aí a gente tem a principalmente. osteoporose. Isso. Então você tem uma série de coisas que precisam estar sempre muito bem acompanhadas, né? Se é um paciente que já está pós-menopausa, por exemplo, né? A mulher acima dos seus 50 anos que entrou na menopausa, ela precisa fazer o acompanhamento, precisa fazer uma densitometria. É um exame simples, prático, barato, que o sistema de saúde faz, o sistema público faz, o sistema de plano de saúde faz. Você tem que fazer isso para você dosar como é que ela tá. Você faz uma vez por ano É, eu fiz ano passado. para você ver como é que tá. Se você tá em osteopenia, se você tá em osteoporose, se você precisa fazer uma suplementação, que é absolutamente normal, né? O homem um pouquinho mais para frente, mas existe também a osteoporose masculina. Os homens acham que não, que são super-humanos, que não precisam de suplementação, mas precisam sim. Eu faço suplementação todo dia. Doutor, inclusive vou aproveitar que você está falando de suplementação, que é uma coisa assim muito difícil na minha cabecinha, né? Eu acho que pela minha geração, né? Às vezes a gente, eu estou falando da minha geração, né? Então eu sou uma mulher de 50. Antigamente, a gente não falava sobre essa questão de suplementação, assim também como tem essa questão, por exemplo, da menopausa, fazer a reposição hormonal. Sim, E algo que é muito difícil para mim, eu confesso, eu acredito que as minhas amigas também, aí da minha idade também, tenham essa grande dúvida na cabeça. Essa questão da suplementação, é whey protein, é creatina, né? tudo isso faz Tudo parte. É um isso. arsenal muito bacana e Mas fácil, para se entendeu? tomar tudo isso de forma aleatória não é Não, interessante, você né? tem que ter alguém que te oriente. Eu costumo dizer que se você qualquer coisa que você faz pegando carona nos outros vai te dar mal, tá? Eu, por exemplo, o que que faz o whey? O whey, ele é você faz uma suplementação de proteína. Uhum. Nós, principalmente, eu vou fazer 50 também, né? Ano que vem eu faço 50, né? Ai, Então, mas é a melhor idade, viu, doutor dá. Alciomar? Eu estou O que que amando a minha acontece? A fase. gente tem uma facilidade de perder massa magra. Sim, eu estou com minha massa magra lá embaixo. Pois é, a gente tem capacidade muito grande de transformar a massa magra em gordura. A gente perde muita massa magra. O whey, ele é uma maneira de você repor a proteína, que protege a tua massa magra, entendeu? Aí você usa ômega 3. O ômega 3 é um potente anti-inflamatório. Ele E ele, protege e ele é contínuo, doutor contínuo, Alciomar? O ômega 3? todos os dias. Eu tomo todos os dias ômega 3. Eu tomo cúrcuma Cúrcuma, é maravilhoso. Eu todos os tomo também dias. cúrcuma. Você tem que tomar. Inclusive, a minha tese de mestrado, ela é feita em cima do poder Da cúrcuma. da cúrcuma. Nossa, que maravilhoso. Eu É preciso ler essa isso, então. tese. A minha tese de mestrado, ela foi feita
com cúrcuma aqui do Piauí. Nós usamos a cúrcuma e fizemos um comparativo entre um anti-inflamatório, um antibiótico e um tratamento sem antibiótico, com antibiótico e com antibiótico mais cúrcuma. E o resultado foi muitas vezes melhor utilizando a cúrcuma. Então eu tomo ômega 3, eu tomo cúrcuma, eu tomo creatina. Creatina, ela além de proteger a tua massa magra, ela melhora como neurotransmissor, né? Existe um estudo em ratos que usaram creatina que mostraram que eles desenvolveram habilidades Após tomar creatina. após o uso de creatina de um tempo prolongado com desenvolver atividades muito melhores do que o que não usaram. Ela é contínua também? Contínua. Tem um estudo em idosos que mostraram que diminui o índice de Alzheimer. Para quem os idosos, um grupo controle que usava creatina, eles tinham menos chance de ter Alzheimer por causa do trabalho cognitivo que apresenta neurotransmissores melhoram. Então, assim, quem vai me passar isso? Você vai procurar teu médico. Você tem nutrólogos excelentes aqui, Excelentes aqui. geriatras excelentes aqui, pessoas da medicina da qualidade de vida também. Tudo isso são pessoas que podem te ajudar. Eu procurei, peguei uma pessoa super legal que me fez essas indicações todas e eu uso E diariamente. aquilo que a gente falou aqui nessa entrevista, e eu acredito que você que está aí do outro lado nos assistindo, viu muito a gente falar essa palavra, individualizado. Exatamente. Nós somos seres humanos individualizados. Aquilo que o doutor Alciomar está fazendo, a suplementação que ele faz, foi uma suplementação feita para ele, específica para o doutor Alciomar. Não é porque o doutor Alciomar, Carla Begé, está lá na rede social dela, mostrando que está tomando aquilo, que você também tem que fazer a mesma coisa. Igual, a minha massa é diferente da sua, o meu peso é diferente do seu, a minha massa óssea é diferente da sua, a minha atividade física é diferente da sua. Porque não adianta uma pessoa, não, você faz reposição de testosterona, eu faço reposição de testosterona. Eu tenho quase 50 anos, eu tenho uma atividade física e mental absurda durante o meu dia inteiro. Eu começo 4h30 da manhã todos os dias. Eu também começo cedo. Minha academia é 5 da manhã. Eu opero, tem dias 4, 5, 6, hoje eu fiz 6 cirurgias. Entendeu? E atendo e resolvo coisas. Agora a gente acabou de adquirir mais a gente adquiriu no nosso grupo uma clínica nova, uma espécie de hospital dia. A gente acabou de fechar esse negócio. Então, mais decisões, mais resoluções, mais gestão. Então a cabeça precisa disso. O nosso grupo tá crescendo. E a gente vai ampliar mais 2025, vem aí com uma novidade incrível que depois eu vou trazer para você. Por favor, traga para mim. A gente está ampliando isso, trazendo de fora para cá. Então, o que acontece? Eu faço essa reposição, mas eu faço acompanhada. É igual a gente falar, por exemplo, doutor Alciomar, de usar o Botox, de usar a toxina botulínica, de você procurar um especialista para você se sentir melhor, para você se sentir... Né, com a autoestima, porque a autoestima diz muito sobre a gente também. Quando a nossa autoestima está baixa, a gente fica péssimo. E aí você nem transmite confiança para ninguém. Se você é aquele médico, um apresentador, um médico que vai falar de saúde e não passa a sua própria qualidade de vida, confiança pro seu cliente, pro seu paciente, como é que você vai transmitir isso? Como é que você vai transmitir? Como é que você vai chegar no psicólogo e no meio da consulta ela começa a chorar? Não dá. Não dá. A mesma coisa você chegar no cardiologista, ele tá lá abrindo uma Coca-Cola, tomando um café com a carteira de cigarro, não passa confiança. Aí você chega no ortopedista, um cara totalmente descuidado, um cara que não passa. Então, assim, você precisa se cuidar para você vender, porque a gente se vende todo dia. A todo momento. Nós somos o nosso principal produto. Com certeza. E a gente precisa ter muita responsabilidade e empatia pelas pessoas e ter muito cuidado com aquilo que a gente mostra. E nós que estamos consumindo, que estamos vendo e que estamos seguindo aquelas pessoas também, saber filtrar, né, aquilo que é bom e o que não é bom, porque cada um de nós temos as nossas próprias vidas e temos as nossas próprias histórias. E viu como foi bacana a gente poder trazer um ortopedista e a gente falou de vida, qualidade, saúde, bem-estar, a importância, o amor vence todas as coisas. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para todas essas pessoas que estão nos acompanhando. A gente está entrando para um ano novo.
né, doutor Alciomar? Eu acho que o ano novo ele sempre traz novas situações. Eu acho que você precisa ter metas na sua vida, mas precisa colocar metas alcançáveis. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quem não tem, o que que é um sonho? Um sonho, ele é uma meta com data. Então, assim, eu tenho muitos sonhos ainda para concluir. Antigamente eu pensava que a pessoa com 50 anos já estava querendo se Eu também, eu aposentar. falava assim, ai, quando eu Nossa, quando eu chegar aos te 50, hoje eu digo assim, ai, parece que eu tenho 20, Nossa, quando eu 30. chegar nos 50, eu vou estar assim, super tranquilo, de chinelo, acordando 10 horas, bem tranquilo. Eu tô entrando no meu maior desafio. É, Eu nunca do- me senti do- tão bem aos não, eu 50, tô entrando Alciomar. agora, no começo de 2025, no meu maior desafio, no ponto no sentido de carreira profissional da minha vida. Eu vou Olha entrar agora assumindo uma responsabilidade gigante aos 50 que anos. maravilha, né? Entendeu? E eu me sinto extremamente preparado para isso. Então, primeiro, você precisa ter metas alcançáveis. Não bota na tua meta de perder 10 quilos. Bota na tua meta de perder 2 quilos. Conseguiu, comemora, bota mais. Vou manter esses 2 quilos perdidos, senão eu vou aumentar 3. Aham. Não. Consegui manter, agora eu vou manter, vou botar mais 2 quilos. E aí você vai. Eu quero economizar 100 mil no mês que vem. Não, vou economizar 1.000. Tem que se E planejar, né? depois eu vou economizar mais. Não vou gastar os 1.000 que eu economizei. Eu vou economizar, vou deixar aqueles 1.000 guardados, no outro mês eu vou economizar 2, e aí vai. Então faz metas tangíveis, metas alcançáveis. E coloca para você ser um ser humano melhor. Eu acho que 2025 é um ano muito promissor. Tem muita coisa boa para acontecer. Eu estou muito feliz de onde eu estou e para onde eu vou. Eu estou muito esperançoso com o nosso futuro prefeito, com o nosso governador, com o nosso país, até porque eu não espero que eles resolvam o meu problema. Eu não espero que o governo vá resolver meus problemas. Eu vou lutar Vai para lutar. E resolver os meus eu problemas, hoje, eu entendeu? como gestora pública, hoje já saindo aí dessa missão na Secretaria da Mulher, entregando para a nova gestão, desejando de todo o meu coração que o trabalho continue e Seja com bem certeza estou feito. muito esperançosa também aí para os novos gestores que virão, porque tudo o que você faz com amor e quando você ama a sua cidade, quando você ama o seu país, a sua capital, o seu estado, e quando você ama as pessoas, você quer que as coisas sejam prósperas para todo mundo, né? E eu acho que Certeza. quando você entende isso, as pessoas precisam julgar menos e entender mais. Não é julgando, especialmente falando, você falou sobre a questão política, às vezes a gente julga muito. Por que, que a gente não vai fazer parte da Torce construção? contra. Torcer Não é, contra, não, por que isso não ajudar também? E se tem um problema ali, vamos tentar ser mais empático, ter mais empatia por quem está no comando. Porque não é fácil estar numa gestão, não é fácil estar numa gestão fazer a pública. diferença. Fazer a diferença faz a diferença nas nossas vidas, com certeza. E eu quero sempre que você faça a diferença nas nossas vidas, tá? Bom tá aqui, querida. Parabéns pelo projeto novo. Vou combinar para trazer a A Amanda aqui Amanda tem que também, vir falar do aqui. livro novo, dos projetos dela, da gestão de carreira dela que a gente tem feito. A Amanda tem crescido muito. O Instituto mesmo, a gente tem o Instituto Vida Abençoada, o Instituto Vida, Otimismo e Otimismo e Propósito, propósito. e o Instituto VOP ele tem crescido muito, e a Amanda à frente disso, e tem sido uma bênção, assim, tem crescido muito como profissional. O Instituto VOP ele tem feito a diferença, e a gente está muito feliz por isso. Vamos trazer a Amanda aqui Vamos trazer também. a Amanda aqui no nosso próximo episódio aqui do nosso podcast. Olha, não esquece de seguir a gente na nossa rede social, podmeio, arroba podcanal saúde. Se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa as notificações, tá certo? Para você estar sempre ligado aqui nas nossas entrevistas e aproveita para sugerir também entrevistas aqui, porque é muito gostoso a gente poder estar semanalmente, todas as quintas-feiras, aqui na TV Meio, e também no nosso canal do YouTube, trazendo conversas tão maravilhosas como essa, falando que a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar é fundamental nas nossas vidas para que a gente consiga viver em paz, viver em abundância, porque Deus nos dá a vida e a gente tem que viver da melhor forma possível, porque um dia, a única certeza que a gente vai ter na nossa vida é que um dia a gente vai estar lá com o nosso Pai. Então, quando a gente tem essa certeza, esse sentimento de amor, a gente faz a diferença. Obrigada e até o nosso próximo episódio. Tchau, gente!